Salve turma, como que vocês estão? Eu sou o Marlon Jobo e estamos aqui para mais uma vez, né, trazer uma pessoa muito especial nesse nosso Rota 021 podcast, onde o assunto hoje aqui ele é muito importante e tem me ajudado muito no meu dia a dia. E eu trouxe uma pessoa muito especial que faz parte, né, da minha vida aí para de uma maneira geral, vocês vão ver no decorrer aí desse nosso episódio aqui. E eu senti a necessidade de trazer ele aqui para a gente estar abordando esse assunto, porque muitas das vezes a gente não tem um direcionamento, né, da parte financeira da nossa vida, e ele é o cara ali que muitas das vezes, quando eu fico com um pouco de dificuldade, ele consegue sanar, né, um pouquinho das panes ali minhas para me direcionar. E eu tenho aprendido muito com esse cara, e nada melhor do que ele estar hoje aqui com a gente, compartilhando um pouco desse conhecimento dele aí, né, com vocês e poder ajudar vocês nessa empreitada aí também. Então, com vocês, o nosso fundador da Cria Academy, Bruno Freitas. Meu irmão, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Se apresenta aí pro pessoal, fala quem você é, de onde você veio e vamos para cima. Fala, turma. Primeiramente, parabéns, Marlon, pelo podcast aí, Rota 021. É sempre um prazer trocar uma ideia contigo. Eu tenho certeza que esse empreendimento aqui teu vai levar sempre muita informação para bastante pessoas, principalmente pessoas oriundas de lugares como a gente. Então, como bem falado, eu sou o Bruno Freitas, fundador da Cria Academy, uma escola de educação financeira onde a gente já formou ali mais ou menos cerca de 1.000 alunos. Palestrei no principal evento de criptoativos do Brasil, Blockchain Rio, e inclusive tem um fato muito curioso sobre isso. No começo da minha jornada de criação de conteúdo, o Marlon, que inclusive foi o principal fundador, podemos dizer assim, ele que despertou esse gatilho, ele que falou, vamos criar ali o Cria Academy, já adiantando aqui um pouco o assunto, eu falei, um dia eu vou palestrar nesse palco aí. E Papai do Céu foi tão bom que ano passado a gente conseguiu estar no Blockchain Rio, palestrando no principal palco cripto do mundo. Então eu falo sobre investimentos, mas focado dentro do mercado de criptoativos. Eu tenho 6 anos dentro desse mercado, né, desde ali da pandemia, 2019, 2020. Pode parecer pouco tempo, mas é um mercado que ele começou ali no final de 2008, comecinho de 2009. Então, em 6 anos, eu posso dizer que eu estou presente cerca de 1/3 do tempo desse mercado. Imagine um investidor de bolsa de valores, se ele pudesse dizer que ele está presente nesse mercado há 1/3, né? Então, é bastante tempo. E hoje a gente vem falar um pouco aqui sobre educação financeira, como eu bem disse, falar um pouco sobre criptoativos e também falar sobre jornada de vida, né? Porque a gente tem uma jornada de vida muito parecida e vai ser muito legal. Eu tenho certeza que talvez, né? Muitas pessoas poderão se inspirar na nossa história de vida aí e conseguir ter aquela fagulha que a gente teve lá atrás para galgar coisas melhores de acordo com a sua concepção do que é melhor e pior para sua vida. Legal, legal, muito bom, cara. Assim, o Bruno, ele faz parte da minha vida, né? Eu não conheci ele por conta, né, do mercado financeiro, do querer estudar. Ele faz parte da minha vida. A gente, no decorrer do podcast aqui, vai conversar, né, como que a gente se conheceu. E eu sempre vi um talento, né, nele, seja no que ele metesse a mão ali para fazer. E aí, quando ele veio, né, a gente teve que fazer uma atividade onde a gente ficou junto durante 3 meses, né, todos os dias se vendo, fazendo essa atividade. E aí eu vi que ele estava nessa nova empreitada. Eu falei, mano, leva essa parada para a internet, porque tu vai ser muito talentoso, né, na internet, e vai poder expandir o teu conhecimento, né, o teu produto. E aí ele, não, sou muito acanhado, internet não dá, não sei o que e tal. Pá, foi quando ele gravou o primeiro vídeo, viu que deu certo. Ele, não, cara, eu vou surfar essa onda aqui para ver se dá bom ou não. Graças a Deus, fruto daquele bate-papo, ele começou na internet cara, a Cria Academy aí tá alcançando, né? Ele falou que alcançou mais de 700 alunos. E, cara, é uma parada que eu sempre tive na minha cabeça, né? 700 alunos é muito pouco e ele vai alcançar mais e mais e mais e muita gente, porque a mensagem desse cara é uma parada muito bacana, muito especial. E eu tenho certeza, né, que você vai sair daqui com um conhecimento muito grande e vai carregar para a tua vida e para a vida das pessoas que participam, né, da sua vida, os ensinamentos que a gente vai colher hoje aqui. Ele tem uma história muito bacana também, né, com relação aos objetivos de vida dele, e isso veio assim num momento muito especial em que ele está vivendo agora, né, para poder mudar o cenário da vida dele. E assim, eu estou adiantando algumas coisas, mas a gente ainda vai desenvolver. Já vai lá no Instagram, segue ele, já se inscreve no nosso canal do YouTube, ó, senta o dedo no like e compartilha com todo mundo, porque o conhecimento que a gente vai adquirir hoje aqui é um conhecimento
muito importante pra gente. Cara, fala um pouquinho pra gente de onde você de qual parte desse Brasilzão aqui você é, o que originou a você, né, cair nesse mundo de investimentos aí. Então compartilha com a gente aí um pouquinho da tua vida. Duas coisas antes da gente começar a falar de onde eu vim, é aquela história de vida, né? Primeiro, o script não serve para nada, a gente traça um script aqui e acaba se empolgando na conversa e já vai trazendo de frente para trás, ao contrário. E a segunda, já cavalando no script também, tu falou de quando eu comecei ali a criar conteúdo, não sei se você se lembra, tu me mandou um vídeo eu não vou lembrar o nome do criador de conteúdo. Eu sei quem é, mas não tá vindo nada na minha mente. Você falou, cara, tu entende o que esse cara tá falando aqui? Aí eu comecei a te explicar, não, ele tá falando sobre isso, que dá para fazer isso. Cara, vai pra internet. Começa a criar conteúdo. E foi ali que a gente começou, né? Que a gente criou o que outrora era a Criptocria, e agora Cria Academy, e aí começou o início da criação de conteúdo, não o início da fase de investimento, né? Voltando agora para o script, falando um pouquinho ali da minha origem. Então, eu tenho uma origem muito parecida com a maioria dos brasileiros, principalmente dos cariocas, né? Então, sou oriundo de Anchieta, um bairro da Baixada aqui do Rio de Janeiro, aquela infância muito pobre, porém muito feliz, né? Nunca faltou nada, mas também nunca sobrava nada. Era aquela infância que, quando você é criança, você não percebe porque a gente é a última geração, Marlon, que foi criada sem isso daqui na mão. É verdade. Então, apesar dos pesares que toda a nossa geração tinha, falando de quem cresceu na Baixada, a gente era uma geração feliz, né? A gente estava se divertindo, estava na rua o tempo todo. Então, tu não reparava que tua casa não tinha reboco, tu não reparava esses pormenores assim da sua casa, porque a gente realmente vivia uma infância muito feliz. Falando um pouquinho da minha mãe e da minha avó, eu tive uma criação, e perceba que eu falei mãe e vó e não mãe e pai, porque eu tive também uma criação muito parecida, eu sei que você também teve essa criação, e infelizmente é a criação da maior parte da nossa geração, né? Uma família um pouco desestruturada, entre aspas, porque a estrutura correta é uma mãe e um pai, mas eu fui criado com mãe e vó, eu sei que você também, né? Pela sua mãe e sua avó, então é uma estrutura um pouquinho diferente, e vivendo aquela realidade onde eu achava que eu era o playboy, né? Porque eu estudava no colégio particular, coisa que muitos dos meus amigos ali da rua, infelizmente não podiam, né? Os pais não conseguiram dar essa possibilidade para eles, mas eu me julgava igual aqueles que eu estudava. Eu estudava em Cascadura, tinha aquela playboyzada de Jacarepaguá, e eu achava que eu era igual a eles, mas mal eu sabia que minha mãe estava vendendo almoço para pagar a janta, não tinha nada dentro de casa, ela tirava do corpo dela para eu poder ter aquela mochilinha legal, para eu poder estudar um colégio bacana e não me diminuir perante a ninguém, né? Mas quando a gente vai crescendo, vai entendendo as coisas, vai vendo que nós não éramos iguais àqueles que estudavam com a gente. E por muito tempo eu não soube dar valor para isso, né? Isso daí da minha mãe estar fazendo todo aquele sacrifício para eu poder, talvez naquela época, ter me dedicado mais na escola, coisa que eu pouco fazia. Mas com o amadurecimento, com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a reconhecer, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é essa atual fase da vida, que graças a Deus eu estou podendo proporcionar um pouquinho de retorno daquilo que minha mãe fez por mim lá atrás, né? Então, minha realidade de start de vida, a gente pode dizer que não tem nada fora do comum, né? É muito igual, infelizmente, né, da maioria de nós. Uma família desestruturada, como eu disse, criada por mãe e vó, sem muito luxo, mas também não faltava nada. A gente não conseguia perceber o que faltava porque a gente tinha uma infância simples, porém extremamente feliz, e o que falta para essa geração, na minha concepção. Sim, cara, e assim, tu foi falando as coisas aí, né, e no nosso ciclo de amizade, como você falou, é muito comum a gente encontrar amigos, né, tanto de infância quanto que a gente vai fazendo aí no decorrer da vida, em que é desestruturada nesse sentido, né? Nós estamos aqui, ó, em 4, né, nós dois falando e tem mais 2 aqui fora das câmeras. Somente um cresceu com pai e mãe. É verdade. Então, assim, é meio que comum, né, acontecer isso. E se eu for olhar para o nosso ciclo de amizade ali, é quase que todo mundo que não teve o pai presente ali, né? E a gente, como homem, precisa de orientação para a vida, para saber lidar com a vida adulta, né? E isso faz com que a gente, com a falta de maturidade também, né, faz com que a gente quebre muito a cara, mas graças a Deus as coisas deram certo pra gente aí, né? E a gente conseguiu trilhar um caminho. Como eu falei para vocês, né, o Bruno, a gente se conheceu, né, no Exército, e aí eu vou deixar ele falar um pouquinho mais do que isso, né? E quando eu falei que a gente se encontrou num período da nossa vida onde a gente teve que ficar 3 meses, foi aonde ali a gente pôde conviver um pouco mais, né? Fora a nossa formação, que foi de 1 ano e meio.
E aí foi quando ele veio com essa história, né, esse novo empreendimento dele aí foi quando a gente teve essa proximidade para conversar. E aí a gente se conheceu no Exército, e aí de lá para cá a gente construiu uma amizade, né, desde 2010. A gente construiu uma amizade muito bacana, uma amizade que tem nos proporcionado muitas coisas ali bacanas, né, pra gente viver. E de lá para cá a gente veio consolidando essa amizade. E eu gostaria que você, Brunão, falasse um pouquinho mais aí pra gente a respeito dessa virada de chave, né? Onde que você precisou, onde você percebeu que você precisaria mudar a sua realidade de vida, né? E como o exército entrou na tua vida, o colégio, foi alguém que trouxe essa informação, como é que foi? Cara, perfeito. Eu vou dar um passo atrás, voltar a essa época da escola. Quando minha mãe, com todo aquele sacrifício que eu falei aqui, pagava um colégio muito bom para mim. Eu estudei no Arte Instrução MV1, ali em Cascadura. Era um dos colégios, assim... Não existe mais esse colégio, não existe, não? Aquele de Cascadura eu sei que não existe mais. Eu não sei se existe a rede ainda, né? Ah, tá. Mas eu sei que o de Cascadura não existe mais. E quando eu falar um pouquinho do que era eu outrora, né, ali mais novo, e aonde eu cheguei, claro que onde tu chegou depende muito do referencial, né? Claro. Para alguns vai ser pouco, para outros vai ser muito, mas eu acredito que dentro dessa jornada de vida foi muita coisa. Vocês vão entender que é possível para todo mundo, né? Então eu fui um cara que, como eu bem disse, eu poderia ter dado mais valor àquela oportunidade que poucos tinham e eu tive na minha idade, de estudar num colégio bom, num colégio particular. Não precisar trabalhar com 14, 15 anos, que muita gente já precisava trabalhar, porque a mãe e o pai não conseguiam lhe dar todo o sustento. Eu fiquei de dependência, cara, da sexta, sétima, oitava. Aí a oitava eu fiquei de dependência em 2 matérias, porque eu ficava matando muita aula na oitava série para jogar Counter-Strike. E aí minha mãe me voltou a oitava, então eu repeti a oitava, aí ela me tirou, botou no colégio Nova Iguaçu, que é o JF, conhecido como Jumentinho Feliz. Nossa. Pense no padrão do colégio. Então eu saí de um colégio que era muito top para um colégio que era realmente muito ruim. E aí eu fiz o primeiro, segundo e terceiro ano lá com aquele, como é que chama quando faz? Supletivo. Supletivo. Tá. Pronto, fiz o supletivo. Quando eu tava terminando os estudos, eu tava ali com 17, 18 anos, eu falei, cara, eu não sei fazer nada. Eu não quis nada a minha vida inteira além de me divertir, vamos dizer assim. Foi quando eu tive o start, meu pai, né, apesar de não ser presente, ele começou a querer me direcionar para fazer um concurso militar, porque ele era militar. Ah, legal. E ele queria uma opção para ele poder parar de pagar pensão muito rápido. Então era mais ou menos isso. Então ele queria que eu estudasse para sargento da aeronáutica. Eu fiz o cursinho ali, mais ou menos 1 ano e meio para sargento da aeronáutica. Primeira prova eu fui de bermuda, fiquei barrado. Segunda prova eu esqueci a identidade, fiquei barrado. Nossa. Terceira prova eu tirei uma nota muito boa, né? Que foi 8.8, 8.5, vamos dizer assim. Só que era aquela prova regional, onde as pessoas tiravam uma nota extremamente alta no Rio, não entrava, e o camarada tirava 5 em Manaus e entrava. Não conseguia entrar. E aí alguém falou, cara, tu ainda tem idade, estuda para SpaceX. E aí eu estudei para SpaceX, para quem não sabe, é um concurso para oficial do Exército, né? Eu estava estudando antes para sargento da aeronáutica. Na SpaceX eu fiquei em redação, e nesse mesmo ano que eu fiquei em redação na SpaceX, eu consegui passar para a ESA. Até então eu nunca havia trabalhado, foi o meu primeiro salário, e aí as coisas começaram a se destrinchar, né? Então a gente foi morar lá no Mato Grosso do Sul, quando a gente se formou na ESA, a gente se conheceu na ESA. Depois todos nós viemos para a Brigada Paraquedista, aqui no Rio, onde ficamos servindo por vários anos, e aqui eu já estou cortando muita coisa, porque senão realmente fica um vídeo extremamente longo. Enfim, dentro desse período aqui no Rio, eu constituí minha família, minha esposa, meu filho, e aí as dificuldades da vida começaram a aparecer também, né? Porque tu sendo um sargento do Exército, morando com a mãe, você tem um custo de vida muito menor, e aí quando você tem um filho, eu tomei algumas decisões erradas na minha vida também, financeira lá no começo, mas que me moldaram e foram o meu start para eu começar a pensar sobre dinheiro, né? Eu lembro quando a gente estava lá em Coxim, no Mato Grosso do Sul, eu tomei uma decisão baseada no que os outros falavam. Todo mundo veio falar para mim, por que tu não faz um consórcio? Pô, pelo menos tu não gasta o teu dinheiro todo. Faz um consórcio. E eu fiz um consórcio no meu primeiro ano, lá em Coxim. E esse consórcio seguiu comigo, cara, até 2020, na pandemia eu me livrei desse consórcio. Não que consórcio seja algo ruim, hoje eu sou um tarado do consórcio. Mas na época eu não sabia o que estava fazendo e se tornou algo ruim para mim, que consumiu uma parte muito grande do meu salário mensal. Eu dei um passo mais largo que minha perna aqui no Rio de Janeiro também, onde eu quis comprar um apartamento na planta no Recreio e ia basicamente a metade do meu salário. Então eu me enrolei muito financeiramente em certo momento da minha vida aqui no Rio de Janeiro. Chegou um momento que estava morando eu, minha esposa, meu filho, em cima da casa da minha mãe, morando em um único quarto, eu tendo que rodar de Uber para complementar a renda. Porque realmente eu falei, cara, eu tô com um consórcio,
que eu estou pagando, não tenho dinheiro para dar lance, eu estou dependendo de sorte, não tinha estratégia naquele consórcio, eu estou com um financiamento que vai metade do meu salário, junta com o consórcio vai 2/3 do meu salário, somando tudo, eu tenho uma mulher e um filho para sustentar, morando em cima da casa da minha mãe, dentro de um quarto, estou desesperado. Eu entrei na corrida dos ratos, assim, de uma forma, e a gente não está falando de algo muito longe, a gente está falando de 2018, né? Então, menos de 10 anos atrás, como é que as coisas mudaram, né, cara? Cara, tu vai falando essas coisas assim, né? E a minha mente, ela vai lembrando, né, das coisas que a gente vive com relação à dificuldade financeira. E muitas das vezes por não ter tido uma orientação, né? Que é o que a gente está tentando trazer para as pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje, a gente começa a dar passo um atrás do outro e quando vê que não, você pensa que está juntando dinheiro e aquela tal organização financeira desorganiza a tua vida como um todo e aí você saindo dessa vida e assumindo a vida adulta com responsabilidades, esposa, filho, aluguel, compra, tu vê que o dinheiro não está dando, começa a bater o desespero. E aí, não sendo orientado e agindo de acordo com o teu desespero, aí tudo enrola, né? E se tu não tiver uma cabeça boa ali, as coisas tendem a ficar a pior, né? Lembrando que ele tá falando pra gente que a gente se conheceu no Exército, né? Em 2010 foi quando a gente entrou no Exército como aluno. A gente entrou em 2009, na verdade, nos formamos em 2010 e tivemos o prazer de que ele falou que foi para Coxim de 2 anos, ficar 11, 12 junto lá e depois a gente teve a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro de novo. Foi muito bom esse tempo, né? Onde eu tiro para mim esse tempo de desgarrar, né? Cortar o cordão umbilical ali, que é muito importante. A gente cortar literalmente o cordão umbilical da nossa mãe, porque mãe solo, né, cria a gente de uma maneira em que a gente fique dependente dela o tempo todo. Não que isso seja proposital, mas se a gente não tiver aquela maturidade de estar lá, agora eu tenho uma família e preciso cortar esse cordão umbilical para tocar a minha vida, tu fica agarrado o tempo todo com a tua mãe ali e isso pode ser prejudicial em algumas áreas da nossa vida também, porque a gente precisa desenvolver como homem, como chefe de família e a gente, todas as vezes que trocava ideia, a gente, né, se esbarrava nesse assunto e caramba, agora como faz? Amo minha mãe, mas casei e tal. Foi quando realmente a maturidade veio, a gente teve a oportunidade de ir para Coxim, cortamos esse cordão umbilical. Não quer dizer que a gente deixou de amar, né, as nossas guerreiras mães, né, que elas abriram mão literalmente da vida delas em prol da gente, mas a gente entendeu, né, que a vida exigiu isso da gente, né. E assim, se tu puder colocar pra gente dentro de uma palavra, de uma frase, do que você quiser, o ponto de virada, assim, que fez com que você entendesse que agora você é um chefe de família, né? E você precisa assumir as suas responsabilidades, o que você colocaria para trazer aí para essas pessoas que estão assistindo a gente, que muitas das vezes têm a dificuldade. Às vezes passaram milhões de pontos de virada na vida deles, mas eles não tiveram o discernimento de falar, não, é agora que eu vou rachar nisso aqui. Como que foi a tua situação nesse sentido? Cara, o principal ponto de virada, né? A realmente chave de virada da minha vida foi sair do Rio de Janeiro. Então, legal. Sair do Rio de Janeiro foi o que mudou toda a minha concepção de vida, a forma como eu agia. Eu acredito muito naquele ditado que você é média daquelas pessoas que você convive. Não falando que as pessoas que eu convivia aqui no Rio não eram pessoas de boa índole ou bom caráter, mas são pessoas do meu convívio onde a prioridade delas não era crescer na vida, não era uma prioridade de buscar o melhor para sua família, era aquela prioridade de vivenciar aquele ciclo vicioso eternamente. E quando eu venho de férias aqui no Rio, eu percebo que aquelas pessoas estão vivenciando aquela mesma vida até o momento. Então parece que nada evoluiu. E quando eu saí aqui do Rio de Janeiro, eu efetivamente cortei o meu cordão umbilical, quando eu saí daqui com a minha família. E eu falei, não, cara, agora eu preciso me virar. E a vida foi mais dura comigo, foi bem mais difícil quando eu saí daqui do Rio de Janeiro. Eu falei pra você que quando eu saí aqui do Rio de Janeiro, quando eu estava aqui no Rio de Janeiro, eu era sargento do Exército, morava em cima da casa da minha mãe, com a minha mulher, com meu filho, estava enrolado no consórcio, estava enrolado com financiamento, mas quando eu saí do Rio de Janeiro, minha vida ficou ainda pior. Para quem não sabe, quando você sai do Rio de Janeiro, assim, quando você é do Exército, você recebe o que a gente chama de ajuda de custo. Eu recebi cerca de 50 mil reais para sair do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, isso daqui é onde eu vou me agarrar e eu vou conseguir mudar minha vida. Quando eu cheguei em Macapá, que foi para onde eu fui morar, né, que é no extremo norte do país, eu fiquei numa situação pior, porque aqui no Rio de Janeiro, querendo ou não, morava em cima da casa da minha mãe, não pagava aluguel, chegou lá, eu tinha que pagar aluguel. Minha esposa fazia faculdade particular e meu filho colégio particular. Eu tive que optar. Ou a esposa terminava direito, que faltavam 2 períodos, ou o moleque continuava no colégio particular. E eu optei por tirar minha esposa, até hoje ela não se formou em direito, para a gente priorizar o filho, né? Afinal de contas, a gente sempre acaba priorizando
os nossos filhos. A vida ficou muito mais difícil. Não sobrava, eu lembro que na época não sobrava R$ 200 do meu salário. Então, assim, eu não conseguia fazer um churrasco no final de semana. E eu falei com a minha esposa, cara, a gente precisa encontrar alguma forma de ganhar mais dinheiro. E a solução naquela época foi a gente ir para o Iapoc. Então, para quem não sabe, existe o que a gente chama de uma companhia especial de fronteira, que era em Clevelândia do Norte, é depois do Iapoc. E morando no Iapoc, meu salário, entre aspas, dobrado. Eu ganhava 2% ao dia, porque eu estava lá, ganhava mais 20% porque eu era paraquedista e mais 20% porque eu estava na selva. Se a gente fizer uma conta, dá 100%, mas obviamente tem um percentual ali que é alto de imposto, cerca de 30%, e não dava aquele dobro. Mas lá eu também não tinha custo e conseguia poupar um certo capital. E aquele dinheiro da transferência, eu ficava dando um lance igual um doido naquele meu consórcio, para querer me livrar daquilo, porque aquilo me fazia mal e não sobrava tanto dinheiro por conta daquilo. E nessa época, mais ou menos ali em 2019, eu já estava começando a estudar um pouco sobre finanças, troquei muita ideia com um amigo meu chamado Vitor, né? Ele é do Exército, inclusive, também, e ele me deu um curso para eu começar a estudar sobre finanças, era Filosofia Baster de Investimentos. E ali, quando eu fui para o Iapoc, eu conseguia pegar R$ 700 todo mês e começar a investir, 2018, 2019. Pegar dinheiro e investir, pegar um dinheirinho e investir. Em determinado momento, olha como é que as coisas são. Então, eu fui para o Iapoc com um consórcio, um financiamento. Minha esposa não conseguiu terminar a faculdade, pagando um colégio particular para o meu filho, até então. Quando chegou lá, em certo momento, toda hora tentando dar um lance, e aquele dinheirinho também que eu conseguia juntar lá, eu somava naquele bolo, dava um lance e eu conseguia ser contemplado naquela carta de crédito. E aí eu tinha a opção de pegar o dinheiro da carta de crédito ou pegar o valor da carta. Eu optei por pegar o dinheiro que eu já tinha pago e o lance, que eu estava tão desesperado para me livrar daquilo ali. E aí eu tinha aquele financiamento ali no Rio de Janeiro ainda do apartamento, faltava R$ 180 mil. O valor da carta total deu R$ 200 mil. Falei, opa, agora. Então, assim, eu não tinha mais consórcio para pagar, peguei... Não, deu R$ 90 mil mesmo. Peguei R$ 90 mil e eu tinha opção. Eu posso amortizar esse financiamento, pagar muito menos, ou eu posso pegar esse dinheiro e investir. Eu estava estudando muito sobre ações naquela época e investindo pouco, porque eu tinha pouco dinheiro. E aí veio a pandemia. A pandemia, para quem tinha dinheiro, pessoal, pelo amor de Deus, não estou falando aqui de pessoas que faleceram devido ao Covid, estou falando do aspecto financeiro. Para quem tinha dinheiro, foi o melhor era da nossa geração para se investir. Então, assim, foi uma época que quem tinha R$ 100 mil botasse dentro do mercado cripto, faria alguns milhões de reais em menos de um ano, vamos dizer assim. E eu tinha R$ 100 mil, que era esse valor mais ou menos ali da carta de crédito. Só que eu não estava tão pesado em ações assim de conhecimento de cripto. Então eu peguei R$ 100 mil, investi em ação. Esses R$ 100 mil, alguns meses e anos depois, virou R$ 200 mil. Com esses R$ 200 mil eu quitei meu apartamento, os 180 mil, sobrou R$ 20 mil. Então eu já não tinha mais consórcio, não tinha financiamento, eu estava ganhando 2% ao dia, mais 20% que eu era PQD, mais 20% que eu estava na selva, e eu ainda tinha R$ 20 mil que sobrou. E ali naquele momento eu já estava começando a entender bastante sobre o mercado cripto. Foi quando eu peguei aqueles R$ 20 mil, investi no mercado cripto e comecei a pegar mensalmente todo aquele capital que vinha surgindo e investindo no mercado cripto. Tem um fato muito interessante que eu lembro que em 2020 eu aloquei cerca de R$ 100 mil no mercado cripto. Todo esse dinheiro, que foi aquele do consórcio, do que eu quitei, e esses R$ 100 mil viraram um pouco mais de R$ 1 milhão em 2021. Eu não entendia nada do mercado cripto. Na verdade, eu entendia, porém muito pouco, e como todo novo investidor em algum tipo de mercado, ele fica extremamente ganancioso. Imagina você pegar R$ 100 mil, ver virar R$ 1 milhão, você acha que agora vai virar 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Aqueles R$ 100 mil que viraram R$ 1 milhão em 2022 passaram a ser menos de R$ 100 mil do que eu investi. Então, assim, foi uma baita porrada que eu tomei no mercado. Então, eu fiz R$ 100 mil, vi R$ 1 milhão, que para a nossa realidade, cara, R$ 1 milhão era muito dinheiro, a gente nunca sonhou em ter R$ 1 milhão, virarem cerca de 60, 70 mil reais. Então, foi brutal. Só que naquele momento eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa nesse mercado, eu vou me debruçar muito forte nesse mercado. Em 2021, 2022 foram anos assim de intensos estudos dentro do mercado cripto. E quando eu entendi o valor, comecei a estudar muito sobre o mercado cripto, Bitcoin, eu comecei a entender que todo aquele mercado ele funcionava por meio de ciclos. Que 2021 era o ápice do ciclo de alta do mercado. Que as pessoas que entendiam sobre o mercado estavam realizando lucros, estavam vendendo. E quem não entendia estava igual eu, eufórico, querendo comprar mais, achando que aquilo ali ia subir para sempre. Serviram como a gente chama de saída de liquidez, né? Então, sempre tem que ter alguém para ser a saída de liquidez de quem entende de ciclo do mercado. Em 2022, eu já era aquele cara que entendia um pouco mais de mercado, me debrucei muito, estudei bastante, e aí foi a virada de chave financeira, eu digo, na minha vida, né? Então, em 2022, aquele apartamento que eu havia quitado, eu vendi aquele apartamento, todo aquele capital daquele apartamento eu aloquei dentro do mercado cripto, que parecia ser uma loucura naquela época,
porque eu estava comprando Bitcoin, por exemplo, a $30 mil, passava alguns meses ele estava $20 mil, passou mais um mês ele estava 14, 15 mil dólares. Então eu via por vezes R$200 mil de um apartamento que eu vendi, comprando Bitcoin a 15 a 20 mil dólares, depois cair 30%. Entende? Então tu tinha que ter um psicológico muito forte. Mas foi um momento que eu conversei com a minha esposa, porque quando a gente é casado tudo tem que ser muito bem aliado, e eu falava para 2025, 2026 a nossa vida vai mudar. Porque eu entendi como funcionava o ciclo do mercado. Então, todo o dinheiro que eu conseguia fazer naquele momento era dinheiro para eu poder alocar no mercado. Então, foi venda de apartamento, foi transferência, como eu falei para vocês anteriormente. Quando a gente vai, a gente ganha um certo dinheiro. Quando a gente volta, a gente também ganha um certo dinheiro. E todo esse dinheiro eu investi no mercado cripto. Todo o dinheiro que eu fazia mensalmente, eu botava no mercado cripto, porque eu entendi que aquilo ali poderia mudar a minha trajetória financeira. E foi o que aconteceu ali posteriormente. Legal, cara. Cara, é muito legal, né? A gente ver, né, que o teu exemplo realmente trouxe essa mudança, mas assim, você tomou muita pancada, né? Tomou muita pancada financeira, né? Já que o assunto é esse que a gente está falando aqui. E todas as vezes em que a gente fala sobre criptomoeda, Bitcoin, né? Essas coisas assim nesse sentido, eu, pelo menos eu vou falar por mim, tá? A tendência nossa, por ser um caminho bem obscuro, é retrair. Tipo, pô, internet, golpe, o que eu faço? Não vou, não tem ninguém de confiança para me direcionar. No teu início, quando você começou a falar, né, a investir, na verdade, em criptomoedas, fala pra gente qual foi a tua principal referência. Eu sei que tu é um cara que estuda muito, né? Mas a gente sempre busca ali, né, uma referência principal ali pra gente direcionar os nossos estudos. E assim, tira essa venda dos nossos olhos a respeito de Bitcoin e qual é a diferença de Bitcoin para o real. Porque o real a gente pega o dinheiro na mão, né? E a gente tem muito disso. Eu tenho os meus avós, por exemplo, eles costumavam guardar dinheiro embaixo do colchão, pô. Entendeu? Então, Bitcoin virou uma moeda virtual onde o meu celular, que pode ser hackeado a qualquer momento, vou guardar meu dinheiro, a minha vida financeira vai estar respaldada naquilo ali. Então, fala pra gente a diferença de Bitcoin para real, tenta trazer assim para a nossa vida atual, né, de espécie, de dinheiro, como é que isso funciona para tirar essa venda dos nossos olhos e saber que é um mercado ali que realmente a gente pode, né, depositar, claro que fazendo com cuidado, depositar ali os nossos valores, porque isso vai trazer um lucro bacana pra gente lá na frente. Perfeito. Tem um fato até bem interessante, 2021, quando eu comecei a estudar sobre o mercado cripto, eu comprei um curso, e comprei um curso junto com mais 2 amigos. Eu não vou entrar na seara aqui de quem era esse curso, porque hoje, sendo um cara que também está dentro do marketing, está dentro da internet e vende também, seria falta de respeito, porque eles assim, são pessoas sem credibilidade alguma, né? Uhum. Eles fazem um marketing muito abusivo e aí tu acaba sendo pego pela ganância. Então eu costumo falar que dentro do mercado cripto tem 4 classes de investidores. 3 ou 4, deixa eu ver se eu recordo todas. Uhum. A primeira classe é aquele cara do tigrinho. Então ele acha que o mercado cripto é dinheiro fácil. Que ele vai entrar ali, ele é um apostador e ele vai conseguir ganhar dinheiro fácil dentro do mercado cripto. E esse cara vai ser aquela saída de liquidez. Esse cara é aquele cara extremamente ganancioso, que ele vai perder muito dinheiro dentro do mercado cripto, vai se arrebentar e vai sair falando mal dentro do mercado cripto. A segunda classe parece que não, mas tem muito jogador de pôquer dentro do mercado cripto. Então o mercado cripto é um mercado formado por muito jogador de pôquer. A terceira classe é da onde eu vim. Então, é o camarada que ele está no mercado tradicional, ele investe em ações, ele investe em fundo imobiliário, ele investe em renda fixa. Só que quando ele está investindo no mercado tradicional, ele tem toda aquela história de, cara, investe por longo prazo. Pô, mas o longo prazo é um puta longo prazo, são 30 anos, velho. Tu fala, porra, 30 anos vão passar, eu sei, mas, pô, vou ter que esperar 30 anos para ter um goodzinho na vida ali, aproveitar alguma coisa da vida. Então eu fui esse cara, um pouco mais imediatista, mas não um cara achando que eu ia enriquecer muito rápido. Então muita gente sai do mercado tradicional para dentro do mercado cripto, porque eu posso dizer que os 30 anos do mercado tradicional dentro do mercado cripto se traduzem para 8 anos. Vamos dizer assim. Então, com 8 anos, se você tiver um capital inicial, você consegue realmente mudar de vida dentro do mercado cripto. Se você não cair também naquela história da carochinha de enriquecer fácil, achar que cripto é gamble, achar que cripto é aposta, você consegue mudar sim sua trajetória de vida. Porque se a gente pegar, por exemplo, o Bitcoin no último ciclo de 2022, que foi quando eu dei basicamente a um com todo o meu capital, o Bitcoin bateu 14 mil dólares. Então, em 2026, 4 anos depois, ele foi para 126 mil dólares. Então, a gente está falando de multiplicar o seu capital por 9. Então, o que na vida você consegue multiplicar o seu capital 9 vezes
em um período de 4 anos. Então foi isso que o Bitcoin fez basicamente com o meu capital. Falando só de Bitcoin, né? Porque existem o que a gente chama de altcoins, que são moedas alternativas, mas não vem a caso aqui a gente entrar muito nessa seara, porque pode complicar um pouco a cabeça do pessoal que está assistindo. Mostrando agora aqui a principal diferença entre o Bitcoin e o real, que foi algo que você falou. Eu sei que a gente é muito apegado a algo físico, né? Então, quando a gente pega gerações passadas, a gente ainda é uma geração, a gente é uma geração de transição, na verdade. Se a gente pegar a geração, a gente foi criado para comprar uma casa e passar no concurso público. Hoje eu não crio meu filho nem para comprar casa, não que seja errado, e nem para passar no concurso público. Então, eu crio meu filho hoje para empreender. Eu vejo que empreender, obviamente, você vai correr muito mais riscos do que o funcionalismo público. Eu gosto de falar que o funcionário público é aquela classe, né, da população que nunca vai passar fome, mas também ele nunca vai viver o extraordinário, vamos dizer assim. Né? Ele vai ter aquela vidazinha dele, ok. E já o empreendedor não. Ele tem o risco de passar fome. Ele tem o risco de quebrar, mas ele tem o risco também de viver o extraordinário. Então, tudo dentro dos seus parâmetros. Eu gosto de ver que a gente é uma geração de transição. E se a gente pegar a próxima geração, Marlon, é uma geração que ela cresceu aqui, ó. É uma geração totalmente digital, uma geração que nunca viveu sem internet. A geração dos nossos filhos, a geração do Noah que tá aqui, ele não sabe o que é fazer um TED, fazer um DOC, o que é pegar dinheiro físico em espécie. Ele cresceu mexendo aqui. Ele vai crescer, ele vai abrir uma conta digital, ele nunca vai num banco na vida dele. Ele vai criar uma conta no Nubank e nunca vai no banco. Então, é uma geração que cresceu dentro do digital. Max Planck fala que para uma nova tecnologia prevalecer, você não precisa convencer ninguém. Você só precisa que aquela geração que é acostumada com aquilo venha morrer, venha falecer, porque vai nascer uma nova geração acostumada com aquilo que a gente está vivenciando. E quando a gente pega para olhar, essa geração é geralmente justamente essa geração de transição. É a geração que pegou em dinheiro físico, é a geração que era pegada a brincar na rua, não tinha telefone quando era muito novo, mas hoje em dia a gente não pega mais em dinheiro físico. Eu fiz um post nos meus stories hoje que eu vendi uma cadeira, a pessoa me pagou com um dinheiro em espécie. O que eu faço com isso, cara? Sabe? Ninguém é acostumado mais a pegar em dinheiro físico, a não ser lavagem de dinheiro e outras coisas por aí que a gente pode trazer, mas hoje em dia é muito difícil você pegar em dinheiro físico. Quando a gente fala de Bitcoin e a gente compara com o real, existe uma mística que eu queria quebrar aqui que muita gente não sabe. Desde 1971, nenhuma moeda que a gente chama de fiduciária, que é real, dólar, euro, tem lastro. Então muita gente ainda acredita que o ouro é lastreado no dólar. Mas essa concepção não existe. Em 1971, Nixon, presidente dos Estados Unidos, ele decretou o fim do lastro do dólar no ouro. As outras moedas já não possuíam lastro há muitos anos atrás. Então, desde 1971, não existe nada que possui lastro nessa vida. Então, tudo é moeda fiat, fiduciária, né? Então, a fidúcia vem de confiança. Então, o quanto hoje você confia no teu governo para todo o seu dinheiro, todo o seu poder de compra está depositado no real? É complicado, né? É um assunto bem complicado, mas, assim, tu diz em termos de porcentagem de confiar no governo? Eu digo assim, na minha concepção, a gente entrando um pouquinho na seara da política, que Sim, não é o que convém. Acaba esbarrando, né? Acaba esbarrando. Qualquer político, seja de direita ou de esquerda, para mim, a única preocupação do político eleito é se reeleger. Ele não está preocupado em qualidade de vida para a população. Sim. O processo de emburrecimento da população é muito vantajoso para o político. Quanto menos você entende de economia, por exemplo, mais dinheiro você deixa disponível para os políticos, vamos dizer assim. Existe uma concepção que a gente fala que é o principal fator de diferença do Bitcoin para uma moeda fiduciária, que é o limite. Então não vão existir mais de 21 milhões de Bitcoins na história. Então isso faz com que ele seja, não vou falar deflacionário, mas potencialmente deflacionário. Então ele é menos inflacionário. Sim. O que acontece? O que acarreta essa perda do poder de compra quando você chega no mercado, um quilo de feijão é mais caro, um quilo de carne é mais caro? Porque a gente toda hora vê o aumento da oferta monetária. Toda hora a gente vê moedas sendo criadas a bel prazer por conta de políticas públicas burras ou mal intencionadas, vamos dizer assim. Isso aí acaba correndo o poder de compra. Desde lá dos primórdios, tudo que existe em abundância vale pouco. Tudo que é escasso vale muito. Por que o ouro vale muito? Porque o ouro é escasso. Não tem como a gente ficar criando ouro a bel prazer. Por que o Bitcoin vale muito? Porque só existe 21 milhões de Bitcoins. Existe um conceito de escassez absoluta e escassez relativa, né? É bem interessante. Se a gente comparar o Bitcoin ao ouro, o ouro existe uma escassez que a gente chama de relativa. Existe muito mais ouro. Só que hoje não compensa minerar. Mas quando o ouro acabar valendo cada vez mais, vai compensar minerar aquele ouro que ainda existe.
Já o Bitcoin é finito, existem 21 milhões de unidades que vão ser mineradas e acabou. Então, algo que é finito tem muito mais valor. Então, estou olhando o Bitcoin numa perspectiva de manutenção do teu poder de compra ao longo do tempo. É muito mais vantajoso você deixar o seu Bitcoin em dólar, seu dinheiro em Bitcoin do que em ouro. Entendi. Ou até mesmo em dólar, porque é uma moeda fiduciária também, que perde sim o seu poder de compra, só que o real faz isso com primazia, né? A gente perde o poder de compra com uma velocidade muito mais rápida do que o dólar. Entendi. É um assunto assim que é muito delicado, né? A gente entrar, principalmente que esbarra, né, na parte da política, principalmente. Você falando isso tudo, tá ilustrando, é aqui, é ali. Cara, tem muitos questionamentos. E, cara, e você falando, tu fala com tanta convicção, cara. Cara, da onde tu tirou essa convicção de que uma moeda virtual é a que vai mudar a minha vida, é que eu tenho que empregar os meus bens ali porque ela vai render? Isso ainda, né, principalmente a gente que não teve uma educação financeira, né, muito adequada, e as gerações que estão vindo também não tem, porque não é uma matéria na escola. Cara, eu sou Tomé, cara. Eu preciso ver para crer, tá ligado? E eu vejo você falando com tanta convicção sobre Bitcoin, sobre moeda, mas, mano, cara, da onde você tira essa convicção de que vai mudar, que mudou a tua vida? E, paralelo a isso, já ilustra pra gente, conversa com a gente, explica pra gente como que o Bitcoin mudou a tua vida e de onde tu tira essa convicção toda aí pra gente começar a tentar entender e poder colocar os nossos bens, os nossos valores também dentro, né, desses ativos aí que você tanto ensina para as pessoas, né, e explana com o maior amor aí para as pessoas poderem aprender um pouco mais sobre isso, que é isso que mudou a tua vida e pode mudar a vida das pessoas. Existe uma frase que fala too big to fail, grande demais para quebrar. Quando a gente olha o Bitcoin hoje, o maior possuidor do Bitcoin é o governo norte-americano, que inclusive criou uma reserva estratégica de Bitcoin. Sabe quem é o segundo maior possuidor de Bitcoin? Bruno Freitas, sacanagem. O governo chinês. Não, então o poder está na mão dos governos. Não existe uma pessoa física que você que ela detém ali quando você fala isso é a quantidade de Bitcoin, né? Exato. Então não tem nenhuma pessoa. Para mim era uma pessoa física. Existe pessoa física. Mas não está liderando. Com esse tamanho de Bitcoin não. Então, legal. Hoje o principal possuidor de Bitcoin é o governo americano. A gente tem a BlackRock, que é a maior gestora do mundo, com 13 trilhões de dólares sob gestão. Então a BlackRock, só a título de conhecimento, ela tem sob gestão um valor maior do que o PIB de qualquer país, com exceção dos Estados Unidos e China. Legal. Então eles são top 3 ali de maiores possuidores de Bitcoins. A gente tem um tarado chamado Michael Saylor, que por meio da sua empresa MicroStrategy, ele possui mais de 840 mil Bitcoins. E são quantos que você falou no total? 21 milhões de Bitcoins que vão existir. Bastante. Se a gente pegar, a gente já tem cerca de 10, 20% de Bitcoins na mão dessa rapaziadinha aí. Então a gente vê que já é algo grande demais para quebrar. O Bitcoin ele bate no cerne do problema financeiro global. Então o Bitcoin foi criado em 2008 dentro de um contexto de uma bolha imobiliária norte-americana que foi a crise do subprime. E ele foi criado justamente para frear isso. Porque naquela crise que foi coordenada por meio de ganâncias de banqueiros e corretores, para se costurar, para se salvaguardar aquela crise, muito dinheiro foi criado. E quando muito dinheiro é criado, o dinheiro que você tem começa a valer muito menos. Então você paga a conta da ganância do governo, paga a conta da ganância dos bancos e o seu dinheiro vale cada vez menos. É por isso que você chega no mercado e seu dinheiro vale cada vez menos, o salário mínimo compra cada vez menos e você não sabe de onde que vem isso. Isso daí a gente chama de inflação. E o Bitcoin bate justamente nesse cerne. O governo ele pode fazer a besteira que for, mas ele não tem o bel prazer de pegar e criar cada vez mais Bitcoins. E quando você tem o teu dinheiro atrelado a algo que não pode ser criado a bel prazer, para poder costurar problemas globais, políticos e feitos de forma errada, você tem o seu dinheiro valendo cada vez mais. Não que seu dinheiro valha cada vez mais, é que a moeda fiduciária vale cada vez menos. Entendi. Então é mais ou menos... essa é a minha convicção no Bitcoin hoje. Mas você pode falar aqui, cara, mas será que isso vai continuar dando certo? Aí a gente volta para aquele conceito too big to fail. Então por muito tempo havia essa descrença, né? Será que vai dar certo? Mas hoje a gente se tornou grande demais para quebrar. Então, hoje já há uma adoção global. A gente tem diversos bancos contra JP Morgan, que antigamente era contra, diversos big players que antigamente era contra, hoje eles querem alguma forma de ganhar com isso. Por exemplo, a maior gestora do mundo, ela lançou o que a gente chama de ETF, de Bitcoin na Bolsa de Valores, onde você consegue negociar Bitcoin por meio de cotas dessa empresa. Então, eles ganham com taxas de transações. Então, hoje, os principais bancos do mundo oferecem Bitcoins. Então, os bancos eram os principais afetados por Bitcoin.
Os bancos não queriam que o Bitcoin desse certo, mas se tornou grande demais para quebrar. E aí ele pensa, como eu posso ganhar dinheiro com isso? Assim como o governo, como eu posso taxar isso? Entendi. Grande demais para quebrar, sacou? Entendi. Ou seja, é grande demais para quebrar, e aí ele vai se enraizando porque as próprias empresas em que regia, né, o mundo financeiro, que são os bancos que você falou. Contra no começo. Entendi. Não, bacana demais, cara. Muito legal. E assim, quando a gente começou a conversar sobre criptomoeda, eu te confesso que eu enxergava como um assunto um pouco delicado, né? Porque realmente exige-se estudar sobre. E aí a gente vai entrar num assunto muito legal que, mano, eu sou assim completamente fã da sua pessoa com relação a isso. E fala pra gente, provavelmente deve ter sido por conta disso, mas deve ter outras coisas envolvidas, né? Como que surgiu, né, a sua vontade de querer criar conteúdo na internet para poder informar as pessoas, porque a gente vê que você faz isso com muito amor, tu faz isso com muito carinho, e aí tu já criou a tua escola também, onde tem muito mais pessoas aprendendo e podendo compartilhar do conhecimento que eles pegam com você, para tentar fazer essa comunidade, né, crescer mais e mais pessoas terem as vidas mudadas, assim como a sua foi mudada com a criptomoeda, né? Cara, eu sempre fui um cara que gostou de compartilhar conhecimento. Então, se eu achava algo que eu via uma perspectiva boa aqui, que dava para eu ganhar dinheiro daqui, ter uma qualidade melhor de vida aqui, eu queria compartilhar com meus amigos. Então, assim, o Bitcoin mudou minha vida, mudou a vida da minha família inteira. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu lembro que teve uma época que eu estudava muito sobre milhas e eu entendi que, cara, esse negócio de milha é maravilhoso. Eu consigo comprar tudo que eu quero comprar e ganhar milhas com isso, coisa que eu já deveria comprar, já precisaria comprar, e eu consigo viajar de graça. Então, pô, uma puta qualidade de vida tu viajar de graça. Aí eu tenho que falar isso com meus amigos, cara, faz isso, em vez de comprar por aqui, baixa o aplicativo da Livelo, cadastra teu cartão, compra aqui, pega esse cartão aqui que ele te dá um acesso à sala VIP. Então eu sempre fui um cara que quando eu aprendia sobre alguma coisa, eu não gostava de guardar para mim. Então eu preciso espalhar essa mensagem para quem está perto de mim. Pra galera que é aquela história, né? É muito bom chegar no topo, mas tu chegar com a tua rapaziada, é o que a gente fala muito, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui viajar para vários países, mas eu falo, cara, imagina quando a gente chegar aqui, a gente junto com a nossa galera, fazer uma viagem para os Estados Unidos, como vai ser maravilhoso. E vai chegar esse momento, entendeu? E o Bitcoin foi mais ou menos isso. Quando eu descobri sobre milha, eu compartilhei muito com todo mundo. E quando eu descobri sobre Bitcoin, quando eu ganhei muito dinheiro, aqueles 100 mil que eu falei que virou 1 milhão, e eu não vendi nada, depois virou 70 mil ali mais ou menos, e eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E quando veio 2022, eu comecei a vender tudo, porque eu entendi aquele momento de mercado que a gente estava iniciando. Eu entendia que aquela era a hora de dar um win. Existe uma frase do Warren Buffett, para quem não conhece, é o maior investidor da história, que ele fala, compra os sons de canhões e venda os sons dos violinos. Existe uma que eu gosto mais ainda, que ele fala, seja ganancioso quando todos têm medo, e tenha medo quando todos são gananciosos. Porque justamente o medo ele vem acompanhado de preços baixos, Marlon. Quando o mercado está caindo, o investidor ele acha que o mercado vai cair para sempre. E não vai, irmão. E não vai. E quando está subindo, é o que aconteceu comigo em 2021. O investidor acha que ele vai subir para sempre. E também não vai. Então você precisa saber a hora de realizar lucro, ou seja, a hora de vender, botar dinheiro no bolso, e você precisa saber a hora de comprar. O maior investidor da história, agora, ele está com mais de 60 bilhões de dólares em caixa, esperando o momento de comprar. Porque vai chegar o momento de comprar. Você está entendendo? É bizarro, né, mano? E quando está todo mundo extremamente ganancioso nesse momento, ele está cauteloso, ele tem medo quando está todo mundo ganancioso. E é isso que muda a realidade. Em 2022, eu consegui pegar todo o capital que eu tinha e arrumar um capital bom e dar um win naquele momento do mercado. E isso foi mudando minha vida ao longo do tempo. Em 2023, 2024 teve um episódio muito interessante, cara, que eu falava com a minha esposa que nossa vida ia mudar em 2026. Em 2024, eu recebi o que a gente chama de airdrop dentro do mercado cripto, e aí para explicar isso ficou um pouco complexo. Mas eu recebi em um único dia cerca de 300 mil reais. Cara, a gente ficou assim meio que em choque, porque eu achei que eu ia ganhar 70 mil reais, que já era uma baita grana, e quando veio 300 mil reais. Naquele dia minha esposa parou de me criticar e começou a acreditar. Ela falou, não, esse negócio que ele está fazendo aqui, que ele fica o dia todo trabalhando, tem alguma coisa aqui que pode ser que mude a nossa vida, né? E naquele mesmo ano, 2024, cara, eu consegui realizar o sonho da minha esposa, que era conhecer a Disney, né? Tem um vídeo que eu postei dela na internet, assim, que é muito emocionante, que foi quando ela chegou lá, viu aquele castelo, né, da princesa, ela chorando pra caramba. Eu falei, porra, cara, eu venci, irmão. Eu realizei o sonho da minha esposa. A gente que é homem, o nosso sonho é realizar o sonho da nossa família, né? A gente não tem muito isso de algum sonho, né? Meu sonho é realizar o sonho da minha mulher, do meu filho, da minha mãe, da minha avó.
E ali foi aquele momento que eu venci. E eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, Marlon, e eu sempre via aqueles grandes influencers falando tua vida muda quando tu viaja e volta com mais dinheiro do que quando você foi. E naquela viagem foi quando eu bati o meu primeiro milhão, né? Então tava em 2024, a gente, 2022 para 2024, né? Então foi muito rápido. Eu bati o primeiro milhão ali de reais. Eu falei, cara, olha só como é que Deus é maravilhoso. A gente está nos Estados Unidos, vivenciando o sonho da minha esposa. Passei, sei lá, um mês nos Estados Unidos. E eu cheguei em minha primeira meta, né? Que era aquela meta de 1 milhão, né? Aquele pobre, ele quer 1 milhão, né? Ele quer ter. E ali, Marlon, eu falei, cara, isso aqui muda muito, assim, a vida da galera, né? E um pouco tempo atrás eu havia começado a criar conteúdo. E essa questão do conteúdo foi aquilo que a gente falou no começo. Você me mandou um vídeo de alguém falando alguma coisa que na época era um pouco complexo dentro do mercado cripto, perguntando se eu entendia sobre aquilo. Eu falei, cara, eu entendo. Aí tu já era um cara muito desenrolado de internet, muito comunicativo, já tinha seus canais, já teve vários canais, né? E aí falou, cara, vamos começar. Eu embarquei ali um pouco tímido, né? Eu era o cara ali que criava o conteúdo, tinha o conhecimento, mas não tinha facilidade de falar com as câmeras. E tu era o cara que editava os vídeos. Mas quando eu comecei a pegar gosto ali, eu falei, não, cara, é isso aqui que eu quero pra mim. E aí depois eu comecei a ver isso também como uma forma monetária, né, Marlon? Porque querendo ou não, a gente acaba empreendendo e vendendo conhecimento, né? Então a internet serve muito para isso. Serve como uma vitrine. Você começa a ser conhecido, começa a ser renomado, não por criação de conteúdo, mas por resultados, né? Então comecei a expor o resultado que eu tinha dentro do mercado cripto na internet. E o mercado cripto tem uma coisa maravilhosa, que é quando a gente fala de blockchain. Então, quando a gente fala de Bitcoin, e tu falou até naquele momento que como eu vou ter confiança de deixar meus Bitcoins no meu celular, e não é assim que funciona. O Bitcoin está numa rede que a gente chama de blockchain, que para ter acesso tu precisa de 12 palavras. Então, se ninguém tiver essas 12 palavras, ninguém nunca vai ter acesso. Aqueles bitcoins que estão na blockchain nunca vão conseguir movimentar. Então eu posso pegar o que a gente chama de hard wallet, dar para você que você não vai conseguir movimentar esse meu dinheiro. Então, e dentro dessa rede blockchain, tudo é público, né? E aí cai por terra aquela falácia que a rede do Bitcoin é para você lavar dinheiro. Isso aí é uma falácia do mundo, porque tudo é público, todo mundo consegue ver tudo que acontece em tempo real. Então, se eu ganho ou perco dinheiro ali, todo mundo consegue ver e eu consigo provar aqui, ó. Eu ganhei esse dinheiro aqui com o mercado cripto. Então isso aí começou a trazer cada vez mais credibilidade para mim. Chegando ao momento que ano passado eu consegui palestrar naquele evento, né? Que era um sonho de... A gente foi gravar vídeo lá, né? Em 2023, eu não lembro qual foi o ano. Aí eu falei, cara, Marlon, um dia eu vou palestrar nesse palco aqui. E foi realmente fenomenal. Eu palestrei num palco assim, que estava super lotado. Quem palestrou antes de mim foi o presidente do Banco Central. Ele saiu, eu entrei. Então foi algo assim muito grandioso, né? Tinha bastante gente assistindo. Foi uma virada de chave ali também muito forte. E as coisas começaram a evoluir para mim, Marlon, assim, por meio da difusão do conhecimento. Quando a gente começa a se expor, a gente começa a ser visto também, as coisas começam a aparecer. E mudar para Brasília também, eu falei para você que a principal virada de chave da minha vida foi sair do Rio, né? Foi aquela decisão de ir para o Rio, para Macapá, mas chegar em Brasília também abriram diversas portas para mim de network, de amizade. E as coisas foram crescendo. Então eu tinha minha comunidade, né? Que é um curso / comunidade. Aí depois eu tive minha mentoria. Hoje eu tenho minha gestora, que é nova, tem um mês de vida aí. Eu criei uma gestora onde eu consigo gerir capital, né, de pessoas, de investidores. Então as coisas foram acontecendo de uma maneira que quando a gente olha para trás parece ser muito rápida, mas quando a gente foi passando o dia a dia, foi muita luta, muitos altos e baixos, muita vontade de desistir todo momento, porque é uma vida que, por mais que eu goste e veja resultado, é uma vida de abdicação. Eu não passo tempo com a minha esposa, eu não passo tempo com o meu filho. Eu trabalho basicamente de 7 da manhã às 10 da noite todos os dias. Então, o momento que a gente tem muito em família é uma vez no ano hoje, que graças a Deus a gente consegue fazer uma viagem para o exterior. Então, assim, é uma vida de abdicação, mas uma vida extremamente recompensadora, né? Hoje eu estou conseguindo tirar minha mãe, minha avó, e eu vim aqui para o Rio justamente para isso, né? Do lugar que a gente cresceu, levar para Brasília, dar um pouco mais de conforto, de qualidade de vida. Então, assim, é extremamente recompensador, mas uma vida de abdicação, não é fácil, né? Como eu falei, não é uma vida... Não é fácil você viver o extraordinário, vamos dizer assim. Hoje as pessoas veem todo ano a gente vivendo, viajando, mas isso aí as pessoas querem, né? Mas o preço do dia a dia, que é trabalhar de 7 da manhã às 10 da noite, abdicar de tempo com o teu filho, abdicar de tempo com a tua esposa, a galera não quer, né? A galera quer chegar do trabalho, deitar no sofá, ver um Netflix, e aí não chega a lugar nenhum. Infelizmente, aí só com sorte, né? É verdade. Cara, eu costumava dizer pro Bruno que eu sempre via ele muito acelerado. Não, que pega, que faz. Eu falei, mano, tu tá dormindo quantas horas por dia? 2 horas, 3 horas? Ele, não, que eu tenho que mudar a minha vida, que eu tenho que mudar a vida da minha família, que eu tenho que tirar minha mãe de lá onde ela tá morando, minha avó de onde tá morando. Então, assim,
desde o início, de quando ele sabia muito pouco, né, de criptomoeda, o principal objetivo dele estava pautado em: eu quero mudar a vida da minha família. Eu pude falar isso com ele essa semana. Eu quero mudar a vida da minha família. E desde sempre, desde quando eu conheço ele, ele entrou em criptomoeda. Esse foi o principal fator para ele estudar mais e mais. Eu sempre vi ele muito acelerado. E todas as vezes em que eu ia falar com ele, cara, dá uma freada, eu segurava, porque o principal objetivo dele era mudar a vida da família dele. Eu, não, esse moleque tem que dar o gás, porque realmente esse é o principal objetivo da vida dele. E cara, eu pude falar isso com ele essa semana, e ele tá podendo, né, tirar a mãe e a avó dele, né, que tá sofrendo de Alzheimer, né, que não tem mais condição de morar mais sozinha, as duas, que já são duas senhoras. Ele tá tirando do Rio de Janeiro, levando para Brasília para morar com ele e cumprindo com aquilo que ele falou há 3, 4, 5, 6 anos atrás, de que ele queria mudar a vida da família dele, e tá se cumprindo isso. Então, assim, se eu tenho, né, convivendo com ele, se eu tenho uma coisa para dizer para vocês, coloquem um objetivo muito claro na vida de vocês, tá? E racha naquilo que vocês acham que é a verdade absoluta de vocês. Por quê? As pessoas que estão à nossa volta, elas vão dar a opinião delas de acordo com a concepção de vida delas, de acordo com aquilo em que elas vivem. E muitas das vezes o que você está enxergando não necessariamente é aquilo que aquela pessoa enxerga ou vai enxergar. Então ela pode te dar uma opinião na tua vida em que toda aquela expectativa que você criou de viver e mudar a história de vida da tua família caia por terra. Porque ela não consegue enxergar da maneira em que você está enxergando e dar uma opinião na concepção de vida, né, na vivência que ela tem. E tu, se não tiver a maturidade de entender, tipo, pá, beleza, ele falou, mas ele está falando de acordo com as experiências de vida dele, a minha experiência de vida é totalmente diferente das experiências de vida dele, aquilo pode ser uma palavra de maldição para a tua vida. E tudo isso em que o Bruno conquistou hoje, em que ele trouxe, que ele está vivendo, se ele tivesse dado o ouvido para pessoas que eu tenho certeza que, né, apareceram na tua vida lá, para falar, não, veja bem, é por aqui, por ali, e ele não seguisse o intuito do coração dele, ele não estaria onde ele está hoje. Então, assim, coloque um objetivo muito claro, seja família, seja aquilo que você tem de mais importante para a tua vida, e fala, não, isso aqui é o meu bem maior, e assim, eu vou mudar a história da minha vida de acordo com aquilo que eu quero. Claro que vão ter pessoas que vão trazer coisas em que a gente vai ter que escutar, mas nunca deixe com que essas pessoas destruam aquilo que está aqui, ó, palpitando no teu coração, porque da mesma maneira em que eu vi isso palpitando no coração dele e ele rachou firme com aquele planejamento de 5, 6, 7, 8 anos atrás, é o que vai fazer o diferencial na tua vida. Cara, é muito legal, porque como você falou, né, no início a gente estava lá junto, eu vi quando era uma sementinha e hoje eu estou vendo, né, você compartilhando tudo que você viveu, a comunidade que você criou, né, que já é não é mais um bebê, né, já está dando frutos. E assim, é muito legal ver o Bruno lá no início, o Bruno que está vivendo aqui agora, momentos de reflexão aqui agora, né? Assim, Bruno, hoje, né, quantos anos você está? 37. 37 anos. Hoje o Bruno, pai de família, né? Pai do nosso querido Enzo, esposo da nossa querida Bel, com a experiência de vida, né? As pancadas que a vida te deu e essa maturidade que você trouxe, com a tua experiência de vida, o que você falaria para aquele Bruno lá de trás que teve um pai ausente, não teve um direcionamento de vida? Qual conselho você daria para ele minimizar, né? Ao invés de chegar no Bruno com 37 anos, que tem isso tudo, o Bruno com 30 anos, com 25 anos, encurtar um pouco mais esse passo, qual conselho de vida que você daria para esse Bruno, para ele não ter tantas pancadas na vida, tantas frustrações, apesar de sabermos que as pancadas na vida geram crescimentos também, e elas são muito importantes para a nossa construção, né, do homem em que nós nos formamos hoje. Qual o conselho que você daria? E principalmente para a galera, né, para a nossa audiência que está assistindo a gente, que muito carece, né, desses conselhos aí e querem também encurtar essa trajetória de vida para ter um sucesso na vida também. Primeiro, tenha por que lutar. A motivação ela vai embora. Aquela motivação inicial, ela vai embora.
Mas se você tem por quem lutar, você vai ser disciplinado. Você vai fazer mesmo sem querer fazer. Você vai fazer porque você precisa fazer. Segundo, escolha muito bem os ambientes que você vai frequentar. O ambiente te molda de uma forma, cara. E se eu não tivesse tomado aquela decisão de sair do Rio de Janeiro, não porque eu andava entre mais companhias, mas porque nós todos juntos tínhamos uma cabeça diferente. Que quando você sai daquele meio, você começa a pensar de uma forma diferente. E se você tem por quem lutar, você não vai parar, mesmo quando você quer parar. Terceiro, faça boas amizades. Entre em um novo ciclo de amizade de pessoas que pensam, não por interesse, não pessoas que já são grandes, porque você quer portas abertas, você quer facilidade, você quer caminho mais curto, mas pessoas que estão lutando pelo que você está lutando. Pessoas que pensam como você pensa, pessoas que querem chegar onde você vai chegar. Porque, como você falou, se você está no meio de pessoas que não pensam como você, e você vai mostrar a sua jornada de trabalho, você vai mostrar o caminho que você está trilhando, você vai ser taxado como um maluco. Eu fui taxado como um maluco muitas e muitas vezes por onde eu andei. Mas hoje eu ando com pessoas assim como você. Pessoas que querem chegar lá. Apesar de eu ter chegado num lugar que lá atrás eu tinha traçado como objetivo, financeiramente falando, hoje eu quero muito mais. E eu ando com pessoas que também querem muito mais. Então, eu acredito que o principal é isso, ter por quem lutar. Eu não luto por mim. Se eu lutasse por mim, eu não tinha nada, mano. Eu não preciso de muita coisa. Eu luto para dar uma melhor qualidade de vida para o meu filho, para mostrar para ele que existe um mundo, para poder todo ano fazer uma viagem com ele, para poder pagar um intercâmbio para ele um dia, para ele ter as possibilidades que a gente não teve na nossa época. E eu luto pela minha mãe, pela minha avó, que não tinha condição financeira, hoje tem pouca ainda condição financeira, que agora precisa de um cuidado especial e que eu posso dar e sou extremamente grato por poder fazer isso. Eu luto pela minha esposa, para realizar os sonhos dela. Então, quando você tem por quem lutar, isso daí te leva a um nível diferente, não é motivação, sacou? Porque a motivação tu não vai ter quase nunca, mano. Nunca. Todo mundo quer chegar do trabalho, sentar e ficar vendo televisão. É bom demais. É difícil você chegar do exército, ir para o teu escritório e ficar ali até 10, 11 horas da noite. E quase não ver teu filho. Isso aí é disciplina. Isso aí é querer chegar. Isso aí é precisar chegar. E falar de dinheiro é extremamente sensível. Eu comparo a vida de quem vive o mercado financeiro, e principalmente o mercado cripto, com um atleta de alta performance. Tu já viu algum atleta de alta performance que foi campeão olímpico, que foi campeão do mundo, ser saudável? Não é saudável. A alta performance te quebra, irmão. Exige muito, né? E quando você está falando para as pessoas o caminho que você está trilhando, as pessoas falam, não, para, cara, isso não é saudável. Porra, mas eu não estou buscando saúde, irmão. Se buscar saúde, eu estava na academia. Eu preciso de dinheiro agora, porra, para mudar a vida da minha família. Depois eu vou me preocupar com a saúde. Então o cara que já está lá, é muito fácil para ele vender para você uma rotina onde tu trabalha 4 horas, depois tu vai para academia, come bem. Mas, porra, ele não chegou lá assim, eu tenho certeza. Ele chegou lá sentado no computador, trabalhando o dia inteiro no computador, trabalhando em qualquer tipo de trabalho, empreendimento dentro da empresa dele, comendo mal, dormindo mal, cabeludo, barbudo. Ele não tinha tempo para nada a não ser trabalhar. Agora ele prega uma vida... Porra, estilo de vida aí é fácil. Talvez um dia eu pregue esse estilo de vida. Hoje eu diminui um pouco. Mas eu ainda não tenho esse estilo de vida extremamente saudável. Não dá para ser saudável enquanto você está buscando a alta performance. A verdade é essa. E quando você fala com isso com pessoas que não estão vivendo a mesma realidade que você, tu é o cara retardado. Tu é o cara fora da caixinha. Teve uma época que eu fui para psicoterapia. Eu cheguei lá, ela queria me desacelerar, igual você falou, sempre fui muito acelerado. Eu falei com ela, eu não quero desacelerar, pô. Eu ser acelerado faz com que eu consiga fazer tudo que eu preciso fazer. Era numa época que eu não conseguia dormir. Eu falei, eu só quero um sossega-leão para eu dormir. Eu só quero conseguir dormir. Eu quero continuar meu dia acelerado, só que eu não quero acordar cansado. Eu só quero dormir para acordar bem, para eu acelerar. E eu não consegui ficar nessa psicoterapia há muito tempo, porque ela queria jogar... não sei, cara. Chegava atrasado, eu já ficava estressado. Uhum. Então, assim, era algo que não era pra mim. Porque eu falava pra ela, eu não vou conseguir chegar onde eu quero se tu me der um remédio que eu fique cansado o dia todo, devagar, relaxado. Então, para eu viver aí essa palavra que hoje em dia está muito famosa, extraordinário, né? Eu precisava ser acelerado, eu preciso abdicar da minha família, eu preciso não ter uma vida saudável, infelizmente. Não é nada saudável você viver alta performance de qualquer coisa. De esporte, de trabalho,
de qualquer tipo de alta performance é extremamente o oposto de ser saudável. Buscar uma vida saudável a gente vai buscar quando a gente chegar onde a gente precisa chegar. E não é que, você nunca vai querer parar. Talvez não, eu gosto muito do que eu faço, mas eu vou diminuir, assim como eu já diminui. Porque hoje eu já rompi uma barreira que eu precisava romper, sabe? Eu já consigo dar uma vida ok para minha família. E não é buscar dinheiro por buscar dinheiro. Não é buscar dinheiro para comprar uma Porsche, uma Ferrari. E tudo bem, quem gosta disso, né? É porque eu não ligo muito para carro. Mas é buscar dinheiro para eu poder dar uma qualidade de vida para minha família. O meu maior sonho era levar minha avó para Portugal, era o sonho da vida dela. Infelizmente, e tem isso também, né? Durante essa busca por dinheiro, por melhorar a minha vida, minha avó teve Alzheimer e hoje em dia ela não tem mais essa vontade, não consegue ir para Portugal, né? É uma coisa que vai doer muito em mim o resto da minha vida. Mas, pô, eu consegui realizar o sonho da minha família, consegui realizar o sonho da minha esposa, que era conhecer a Disney. Eu rodei 8 países com meu filho ano passado na Europa. Eu ia levar minha mãe para os Estados Unidos, mas ela preferiu fazer um churrasco de aniversário. Mas assim, hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso. Eu fico muito feliz a gente poder aqui, ó, é porque o pessoal não tá vendo, tem outros amigos nossos aqui por trás, da gente, porra, todo ano, cara, poder fazer uma viagem pro Pernambuco que seja, mas Sim. A gente tá junto ali com os outros nossos amigos de lá. Para Pernambuco para encontrar outros amigos, né? É sempre essa e, assim, máxima. E isso, cara, tu não ficar apertado financeiramente, tu não ficar desesperado, não poder ir, entendeu? Então, isso, o dinheiro é para isso, né? Então, as pessoas falam, pô, mas tu só pensa em dinheiro. Cara, quem não tem dinheiro só pensa em dinheiro. Tu para de pensar em dinheiro quando tu já tem dinheiro, né? Sim. Então, primeiro tu busca dinheiro. A partir do momento que tu tem dinheiro, aí tu tem outras prioridades na tua vida. Que você começa a vivenciar as coisas sem precisar pensar em dinheiro. Então, tem muita gente que tem muito dinheiro que pega um lifestyle que não é a realidade, sacou? De quem não tem dinheiro. É muito fácil tu falar pro cara que não tem dinheiro, pô, pega a tua família, vai viajar, mas vai viajar com que dinheiro, irmão? A realidade do brasileiro aqui é corrida dos ratos, acordar às 6 horas da manhã, pegar trem lotado, chegar em casa às 7, 8 horas da noite, irmão, dormir pra ir acordar de manhã. E não ver a vida passar, pô, esse cara tá sobrevivendo, e não sobra um dinheiro. Então, assim, o Brasil, não só o mundo, né, mas o Brasil carece muito de educação financeira, e não digo pra tu ficar milionário, tá? Eu digo pra tu ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Para você conseguir no final de semana pegar a tua família e ir num restaurante. Pô, a maioria das pessoas não tem isso, Marlon. A maioria das pessoas não consegue fazer uma compra do mês digna. Tá entendendo? É muito difícil. Cara, que bate-papo maneiro. Que bate-papo maneiro, cara. Se pudesse, a gente ficava aqui, né? É muito assunto, né? É muita coisa que a gente tem que conversar. Ficava aqui, né, dias e dias, horas e horas conversando, mas infelizmente, né, a gente tem que encerrar. E assim, um ponto muito bacana que o Bruno trouxe pra gente, que eu tenho pra minha vida também, né? Eu andei muito tempo, né, por ausência de pai na minha vida, eu andei por muito tempo culpando os outros, né? Ah, não, que meu pai que não me criou e tal. Eu para crescer na vida eu tive que dar de cara na parede, que não sei o quê. E quando a vida foi me cobrando e eu fui entendendo que eu sou o único responsável para mudar a minha vida, eu falei, mano, tipo, por que eu tô culpando os outros se quem vai mudar a minha vida sou eu mesmo, né? E aí um conceito que você trouxe de andar com novas pessoas, vivenciar novos ciclos. Eu vivi uma crise existencial muito grande de saber quem eu era na minha essência, a minha identidade. Eu quero fazer isso, mas, poxa, por que eu vou fazer isso? Não sei, né? Porque eu quero comprar uma Porsche, porque eu quero comprar um Audi, porque eu quero... Então, esse valor que ele trouxe aqui de ter por quem lutar, por mais que seja você solo, né? Mas geralmente é pela nossa família, né? Pelos nossos... Ter por que lutar, eu acho que as dificuldades elas ficam pequenininhas, né? Porque a gente vai colocar faca nos dentes e vai correr atrás dos nossos objetivos. E a jornada do empreendedor, em boa parte do tempo, ela é solitária. Porque tu sai desse ciclo de amizade e você não se insere naquele outro ciclo de amizade ainda. Exatamente. Então, por muito tempo, tu vai vivenciar uma jornada solitária. E aí que muitas das pessoas desistem às vezes, né? As pessoas, não, tô sozinha aqui, vou voltar para minha zona de conforto. E é aí que ela tem que manter. E a gente sempre foi esse cara de querer estar com muita gente. É verdade. De querer estar com os amigos. Mas não adianta. A jornada daquele empreendedor que quer ser diferente, e eu não tô falando que todo mundo tem que seguir isso aqui, não. A jornada da felicidade é individual. Cada um tem um parâmetro de felicidade.
Tem um cara que ele precisa de muito dinheiro para ele ter felicidade. Tem um cara que ele é feliz pra caramba, cara. Com pouco capital ali, aquela quantidade de dinheiro é suficiente para ele ter uma vida digna, e ele tá muito feliz. Eu conversei com o Michel, ele falou, cara, eu não preciso de muito, eu não quero viajar pro exterior. Eu falei, mano, eu quero. Eu quero todo ano poder viajar pro exterior. Só que é uma coisa que para ele não faz diferença. Sim. E tudo bem, ele é feliz assim. Sim. E cada um tem uma concepção de felicidade. Não quer dizer que tu tem que ter um carro bacana, que tu tem que viajar bem. Tu tem que ter dignidade, irmão. Tu tem que dar uma dignidade para tua família, esse é o importante. E tu tem que estar feliz com o que tu tem. Né? Não é porque eu quero mais que eu não sei dar valor ao que eu tenho hoje. Eu olho para trás e falo, cara, eu já venci. Sacou? Eu já dou muito valor ao que eu tenho hoje. A gente quer sempre mais, a gente quer poder dar o melhor sempre. Mas eu já sou extremamente feliz com o que eu tenho hoje. E assim, se eu pudesse deixar um conselho também para quem está assistindo, e às vezes o cara fala, mas é fácil. Cara, antes do Bitcoin eu não sabia nem. Eu fui descobrir o que eu queria na minha vida com 28 anos de idade. Não é, eu não descobri com 15 anos, e hoje em dia vende-se muito isso, né? Que com 18 anos tu tem que ser rico, com 20 anos tu tem que ter uma baita mansão, um carrão. Com 28 anos eu não sabia o que eu queria da minha vida, cara. Eu tô com 37 agora, a gente tá falando de menos de 10 anos. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. E eu sempre vi assim que, cara, tem muita gente em volta de mim, quando tu vai pra internet, tu começa a ver, cara, o Everaldo tem 7 filhos, irmão. Tu acha que esse cara não tem muita coisa pra ensinar pra muita gente? Com certeza. O Rocha é um baita educador físico. Tu acha que esse cara não tem muita coisa pra ensinar muita gente? Só que a maioria das pessoas não vão pra internet se expor. E quando tu vai pra internet, cara, aí você não sabe, o céu é o limite. O céu é o limite quando você vai pra internet. E eu falo sempre pra muita gente que não sabe, eu não sei o que fazer. Eu falo, cara, procura na tua roda de amigo. Resolve algum problema ali. O que tu acha que resolveria a vida daquelas pessoas? Quando tu acha alguma coisa que resolveria a vida daquela pessoa, tu tem um negócio. Tu tem um negócio. E aí como é que tu vai escalar a internet? Eu sou um defensor nato. Inclusive, eu fiz uma postagem nos stories esse dia falando, cara, conta a tua história, abre a tua boca. E assim, eu acho que o principal fator é ter esse direcionamento que você falou. No teu ciclo de amizade, ver qual é a tua função, o que você faz ali, resolva um problema. É o que você vai escalar ali, que muitas das vezes pode virar um algo que, né, vai tocar a tua vida ali. Um ponto que eu queria trazer aqui para vocês também, sobre crise existencial que eu estava falando, né? Fala-se muito de que a gente é uma porcentagem das pessoas em que a gente anda, mas muitas das vezes isso fica num conceito no mundo da lua, mas quer saber quem você é na sua essência? Quer saber quem você é quando você tá mal? Qual a decisão que você vai tomar? Quer saber quem você é quando você tá bem pra caramba? Qual a decisão que você vai tomar, sendo ela empolgado ou não? Dentro desse ciclo de pessoas em que você caminha, tira ali as cinco mais próximas pessoas da sua vida e dê uma nota para aquela pessoa. Pô, meu caminho com o Bruno aqui, cara, ele não é um cara perfeito, eu não vou dar 10 para ele. Pô, mas ele é um cara que, poxa, os valores que ele tem eu prezo, que é um cara respeitador, é um pai de família, respeita a mulher dele o tempo todo. Mano, eu vou dar um 9 para esse cara porque é um cara que agrega muito valor na minha vida. Pô, o Everaldo aqui, mano, a criação que eu quero para minha filha é a criação que ele dá para os filhos dele. Então, é um cara que está agregando. Pô, vou dar um 9 para ele também. Aí eu tenho aquele amiguinho que caminha comigo, que não faz muita coisa. Então, cara, vou dar um 6 para ele. Pô, tem um Rocha aqui, mano, que é um baita exemplo de pai pro filho dele. E o pai dele, cara, não foi exemplo em nada para ele, né? Que a gente conversa. Então, tipo, a chave dele mudou. Mano, eu quero ser um pai que nem esse cara. Pô, vou dar um 9,5 para ele, cara. Porque ele, pô, tem coisas ali que traz para mim. Pega todas essas pessoas que você somou, divide ela pela quantidade. Se eu coloquei 5 pessoas, eu divido por 5 aqui e vejo qual é a nota que aparece ali. Aquela média que dá é a sua nota. É você. Então, se você não sabe quem você é na sua essência, pega as pessoas que vocês caminham mais próximos, faz essa média e veja, pô, será que eu mereço ter um 7,5? Poxa, eu acho que eu poderia dar mais, né? E aí você vai descobrindo quem você é e de acordo com aquilo que você descobriu quem você é, tu vai conseguindo conduzir a tua vida e os seus objetivos, você vai conseguindo ir galgando degrau a degrau e conquistando aquilo que você sempre quis para sua vida. Muitas das vezes a gente vive essa cobrança, né, em que a internet impõe pra gente. Não, com 18 anos tu tem que ser milionário, tu tem que mudar. Calma. O Bruno aqui com 20
28 anos. 28 anos de idade, foi começar a entender o que ele queria ser para a vida dele. Eu, com 30 anos de idade, eu fui, cara, agora sim eu entendi o que é a vida, então vamos traçar esse caminho aqui. Então, assim, não quer dizer que você que tem 18, 19, 20 tem que esperar até os 30. Não, pode ser que com 20 anos venha essa tal maturidade, né? Se é que possamos dizer assim para você e você possa tocar a tua vida. Mas o que a gente está, o resumo da ópera, né? Que a gente está querendo dizer para você é: tenha valores, saiba por quem você está batalhando na sua vida, caminhe com pessoas que realmente venham agregar valor na tua vida. A gente, como ele bem falou aqui, a gente está rodeado aqui de amigos que a gente sabe que pode confiar, né? E assim, cara, esse é o grande diferencial, né? Que vai trazer ali aquele sentimento bom no teu coração, sem estar com aquele vazio. E eu sou muito grato, Bruno, a Deus pela tua vida, pela amizade que a gente construiu, né? Hoje a minha esposa é amiga da tua esposa, o meu sobrinho, né, que eu considero como filho, se conheceu lá na festa, pô, tá se tornando amigo do teu filho, né? A minha filha, que só tem 2 anos de idade, com certeza vai crescer no nosso ciclo aqui. Então, assim, são amizades em que a gente valoriza, cara. E, assim, muito obrigado pela tua amizade, pela tua mensagem, que eu tenho certeza que vai fazer diferença na vida de quem está assistindo a gente. E, cara, se tiver mais alguma coisa para falar aí, fala com a gente, porque eu tenho certeza que essa tua mensagem ela vai mudar vidas, assim como eu te conheço há bastante tempo e tem coisas que você soltou aqui que já trouxe novas ideias, já redirecionou algumas coisas na minha vida. Finaliza aí, cara, com a tua mensagem, né, com a tua orientação, o teu conselho e o que você pode agregar, né, de valor na vida das pessoas. Só agradecer também o espaço, o tempo. Eu sou um apaixonado por Bitcoin, finanças, histórias de vida. E se deixar, eu falo assim 5, 6 horas seguidas sobre isso e não canso de falar e parece que vai vindo cada vez mais assunto. Cara, te parabenizar também pelo espaço, pela ideia, por lançar um podcast. Tu é um cara que sempre foi extremamente comunicativo. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai decolar e vai chegar aqui daqui a uns anos. Isso aqui vai estar extremamente gigante. Vou voltar aqui toda vez que eu estiver no Rio. Vou querer vir aqui gravar contigo. Porque, como a gente falou, trocou ideia comigo, a gente troca ideia a vida inteira e tem coisas novas que vão acontecendo na nossa vida também, né? Tudo vai mudando, vai evoluindo. A gente se conheceu, ninguém tinha filho, todo mundo solteiro, com exceção do Everaldo, já tinha, né? Mas, cara, é isso. Parabéns. O espaço está extremamente legal. O papo foi muito legal. E que Deus te abençoe, cara. Tu, tua família, Amém, todo mundo. mano. E muito obrigado pelo espaço. Amém. Tamo junto. Vamos pra cima, né? Que esse mundão é nosso aí. Tamo junto, gente. Ó, segue o Bruno lá, né? Nas redes sociais dele, tá aqui embaixo aqui. Se inscreva no nosso canal, tá? Segue também o nosso podcast aí, né? Que é o Rota 021 no Instagram, no TikTok, né? Nas redes sociais aí geral. Porque a gente vai trazer mais convidados aqui em que vem agregar valor nas nossas vidas. E eu tenho certeza que esse bate-papo hoje com o Bruno aqui foi uma parada surreal. E exatamente isso que ele entregou pra gente aqui hoje é o que ele entrega todos os dias nas redes sociais dele, que agrega muito valor, né, na nossa vida. E o papo é esse, né? Sempre agregar, né, mais conhecimento, valor, experiência de vida na vida de vocês. E tamo junto. Vamos pra próxima aí, né? Compartilha com todo mundo aí. Tamo junto, vamos pra cima e ó, Valeu! estamos com vocês. Valeu, abraço, tchau, tchau.